Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako weli tukuzwe. Olá, eu sou o Pai Marcelo de Logum Edé. Estamos aqui pelo programa Mãe Terra nos estúdios da TV Com Santos para trazer informações a todos vocês sobre cultura, o social, filantrópico, tudo aquilo que é pertinente em nossa sociedade. Quero pedir licença de entrar às vossas casas, também agradecer a audiência e dizer que sempre estamos trazendo grandes personalidades aqui da Baixada Santista e desse litoral vasto que temos aqui. Trabalhos de grande importância e relevância e, como não poderia ser diferente, nossa querida guerreira, uma mulher preta, negra do movimento negro, onde tem feito trabalhos brilhantes e de grande relevância em nossa sociedade santista. Bem, vou falar um pouquinho do currículo dela, porque tem uma caminhada. Atriz, conselheira tutelar, assistente social, uma mulher preta do axé, orientadora espiritual e guardiã da diáspora africana, ativista do movimento negro e sociais e educadora popular. Integrou diversos grupos, como a Companhia ON de Teatro, dirigida por Renata Carvalho, e atuou em curtas e um longa-metragem. É da Companhia Voz a Voz de integrante do grupo O Coletivo. E recebeu destaque de crítica na peça Zona e no espetáculo infantil Cinderela Brasileira, ambos dirigidos por Cadu Veríssimo. Fez parte da releitura performática Gritaram-me Negra, da Companhia Cena Preta, dirigida por Miriam Vieira. Grande beijo, Miriam, também uma pessoa fantástica. Mulher preta, mulher guerreira, com o processo Manufatura de Monólogos, do Sesc Santos. Escreveu o monólogo Lágrimas de Laura, dirigido por Juliana do Espírito Santo. Também no audiovisual, atuou no longa Sócrates, com direção de Alexandre Morato e produção executiva de Fernando Meirelles. O longa-metragem com Christian Malheiros, da série Sintonia da Netflix. Atuou em outros trabalhos muito significativos e de grande importância na sua carreira e acabou de entrar no programa de mestrado em Serviço Social Políticas Públicas da Unicef, Unifesp, BS. Estou falando dessa mulher preta guerreira, lutadora e que é brilhante, a nossa querida Priscila Fernandes Ribeiro. Muito obrigado. Fiquei até nervoso, emocionado aqui falando tantas coisas, né? E falar de uma mulher preta, negra e que tem um vasto currículo e ainda continua escrevendo uma belíssima história. Seja muito bem-vinda no nosso programa Mãe Terra. Estamos nos sentindo muito honrados. Muito obrigada, a honra é toda minha, Pai. Sua bênção inicialmente. Fico muito feliz de estar aqui, a sua história, né? Também aqui na cidade, tão importante. Todo ano estamos lá, né? Reverenciando Iemanjá, e eu sei que o senhor é muito gratificante. Fico muito feliz de estar aqui junto do senhor. Agradeço muito o convite. Nós que ficamos honrados com uma tremenda história, uma história tão linda, maravilhosa, que você ainda continua escrevendo e vai escrever por muitos e muitos anos, cada vez galgando várias esferas. Isso para nós é de grande relevância e de muita alegria e honra, porque é uma mulher preta nesse cenário de tanta intolerância, sobre o combate também, né, do racismo. E sabemos que esses racismos muitas vezes são velados, e ver uma mulher preta ou um homem preto em destaque, a gente fica muito feliz, nós do movimento, né?
Sim, sim, muito importante. Priscila, vamos falar um pouco de toda essa sua história que as pessoas querem saber. Eu acho que conhecer um pouco da sua história, como eu também fiquei sabendo através de todo esse relato, é muito importante. Às vezes estamos trabalhando com tantas coisas e muitas vezes não temos a oportunidade de falar daquilo que a gente já fez e que a gente continua fazendo, né? Dentro dessas atribuições que faz parte de sua vida, nos conte um pouco quem é a mulher Priscila Ribeiro, que muitos não conhecem, como eu, né? Não conhecia a fundo, sabia da sua história superficialmente, mas que era de grande relevância, sabia, mas não sabia detalhadamente. Fala um pouco para os nossos telespectadores. Bom, eu milito, né, no movimento social desde os 13 anos de idade, né? Eu inicio a minha trajetória no Grêmio estudantil que chamava Thelma de Souza, da Escola Dino Bueno. Mas antes disso, eu sou filha da Maísa, neta da Laura, para quem eu fiz essa peça, mãe da Beatriz, mãe de Tormenta, que está aqui comigo. Eu tô na luta nos movimentos sociais desde os 13 anos no Grêmio, e desde então nunca parei, né? O teatro vem antes disso. Eu começo a fazer teatro na Maria Patrícia Fogaça, ou seja, no ensino infantil. E desde então eu sempre estive em grupos de teatros, nesse movimento de usar a arte e a cultura também com esse intuito de trazer transformação social. No fim das contas, eu acho que eu sou uma grande sonhadora, né? Eu acho que cresci entendendo que, como diz a Carolina Maria de Jesus, eu não gosto do mundo do jeito que tá, então bora mudar ele, né? Porque para as mulheres negras é muito complicado. E ainda uma mulher negra e filha de Oiá, né? É bem por aí. Esses desafios fazem muito bem, né? É bem por aí. Eu tenho muito orgulho, né, de ser filha de Ançã. E quando eu descobri, porque não cresci na religião, né? Interessante. Não cresci na religião, né? Eu cresci com a minha família católica, mas desde criança sempre tive essa vontade, sabe? Festa de Herê, eu ia... Esse chamamento, né? Sempre, sempre, sempre. Então, desde então, eu sempre tive essa curiosidade. E na adolescência passei a frequentar, né, a Umbanda, e quando me iniciei, descobri que sou filha de Oiá, e isso me traz muito orgulho, muita alegria, muita felicidade, e combina muito mesmo com este instinto que eu tenho desde criança de ficar lutando. Com a sua personalidade, né? De lutar por uma vida melhor, né? E sempre em prol do coletivo, né? Isso sempre. Que é muito importante, né? As pessoas, e como o povo preto, o povo negro tem essa visão de coletividade, né? Exatamente, sempre. Isso é inerente ao povo preto, ao povo negro. Aliás, isso vem da nossa ancestralidade, exatamente. Através até dos nossos orixás, que nenhum orixá é sozinho. Então, todos vêm o panteão, existe um panteão, né, da nossa ancestralidade africana, onde nos faz sempre entender que, como a própria natureza, é uma cadeia, é uma corrente, é um ecossistema onde que tudo é importante, né? Exatamente. Estamos ligados. O que te levou a fazer tudo isso, esse ativismo direcionado? Para criança e adolescente, o senhor diz? Ou na questão racial? Racial, na questão racial, porque eu acho que onde você começa primeiro, para depois tá caindo nessa vertente da criança, sim, né? Sim, sim. O que acontece, né, pai? Como eu comecei o processo muito jovem, e eu fui percebendo no decorrer do tempo que eu não alcançava os lugares de destaque. Apesar de todas as pessoas falarem, nossa, você tinha que ser presidente daquilo, você tinha que ser... E eu não chegava, sabe? Sempre tinha algum probleminha. Mesmo com competência. Sempre tinha alguma coisa que, olha, não, Priscila, dessa vez você não vai poder ser. Mas, Priscila, não te cortando, mas já te cortando, só para concluir, né, dar um viés nessa pergunta, isso fez com que você se sentiu que isso era uma barreira de racismo? Já era? Eu demorei para perceber, viu? Demorei. Mas, na verdade, era mesmo? Pai. Eu demorei para perceber, mas quando eu passo a estudar, porque as pessoas negras, nem as pessoas de axé,
elas já nascem, porque a história oficial, né? Se eu estava falando sobre nós contarmos nossas histórias. Sim. A história oficial não é contada por nós. Então você aprende na escola, parece que as pessoas negras passaram a surgir na senzala. Só que não, nós temos uma história gigantesca anterior a essa. Da onde veio até a lei 10.639, né? Exatamente, então, porque se você for ver a medicina nasceu na África, a filosofia nasceu na África. Todo mundo, né? O umbigo mundo, africano, né? O umbigo exatamente. africano da humanidade. Exatamente, é o grande berço da humanidade, então é natural que tudo começasse lá, né? Só que, por exemplo, mas a história oficial contada não é essa. Então, porque não é contada por nós. Exatamente. Quando eu percebo, isso já entrando na universidade, eu entrei na universidade tardiamente, quando eu percebo, estudando teóricos negros, Beatriz Nascimento, Abdias Nascimento, grandes Clóvis nomes. Moura, quando eu começo a estudar essas pessoas, que eu percebo que algumas coisas que aconteceram comigo durante o meu trajeto da adolescência, do começo da juventude, tinham viés de gênero e de raça. Aí que é cruel. Aí né? eu percebo que vários lugares onde eu não consegui alcançar foram alcançados geralmente por uma pessoa branca e um homem, geralmente. E aí eu falava, nossa, tem alguma coisa aí que... Aí comecei a me aprofundar nisso. E aí que veio a luta no movimento negro. A partir daí eu começo a me aprofundar nesse processo de luta do movimento negro e nunca mais parei. Ah, tá. E mediante a tudo isso, você começa a seguir que vertente, então? Então, quando eu... De movimentos já constitucionais na cidade, na região, ou movimentos paralelos, educacionais, estudantil, o que é que aconteceu? Eu, dentro da escola, tive uma grande participação dentro de um grupo de estudos chamado Reflexos de Palmares, dentro da Universidade Federal de São Paulo, que foi onde eu me formei, né? Então, a gente teve, primeiro, essa luta dentro da universidade, relacionada à questão intelectual mesmo. A gente lutou por ter autores negros dentro da nossa grade curricular, que não tinha. Importante. A gente fez uma luta para que tivesse uma matéria estudo falando sobre gênero, raça e etnia dentro do curso de serviço social. E, a partir desta luta, eu comecei a levar, como o senhor falou, sou educadora popular, né? E sempre tive essa relação com movimentos sociais. Fazer palestra, fazer roda de conversa, fazer atividades. Aí eu passei, dentro dessas atividades, a focar, porque antes eu falava mais do movimento de mulheres. Aí eu passei a falar mais especificamente do movimento de mulheres negras, né? E aí comecei a estudar nesse sentido, estudar infâncias nesse sentido, por conta do meu trabalho de educadora de teatro, com crianças. Você já traz uma bagagem que vai te dando ferramentas para você poder estar tramitando nesses espaços e esclarecendo e também se fortalecendo para com a luta. Sim, exatamente. Porque é isso, a partir do momento que você está ali... em tese, passando as informações, você também está recebendo as informações, né? Você também está ali fazendo trocas. Sim. Você vai estar ali buscando, dentro daquelas vivências, daquelas possibilidades daquelas pessoas, também formas de pesquisar outros métodos de luta, outras formas de você subverter esse processo, né? Hoje em dia a gente tem internet, hoje em dia a gente não só se junta para se manifestar na rua. Sim. Hoje em dia a gente faz luta de formas diferentes, através de arte, um fortalecendo o outro, né? Fazendo São eventos. várias linguagens, né, para um único propósito. Fazendo né? eventos, fazendo peça de teatro. A minha peça de teatro, por exemplo, é um discurso sobre uma mulher negra que eu nunca vi chorar, que é a minha avó. Né? Você então narra, na verdade, a sua própria história, né? Exatamente. Que é a nossa grande luta dentro do cenário da sociedade, de estarmos podendo falar da nossa história. Exatamente. Né? Porque quem pode contar a sua história é você mesmo. Então você faz um belíssimo trabalho cultural, né? Com mais de pura autoria sua, né? É vida, é uma biografia, na verdade, né? Sim. E porque, na verdade, a tese da peça, e eu acho que da maioria das vivências que a gente tem como pessoa negra, por conta da colonização e de tudo que a gente conhece, o processo de escravização, né? Tem algumas coisas que atravessam a gente em qualquer lugar.
né? Tem algumas coisas que eu aqui e no Brasil sinto, e que se você for falar com uma mulher em Cuba, ela também vai sentir. Latina, você né? vai falar com uma mulher nos Estados Unidos, também vai sentir. Que é tudo, a minha tese e a tese de algumas outras pessoas é isso, que é tudo tipo uma herança, né? Também ancestral. Ancestral que a gente traz lá, né? Desses primórdios, infelizmente, desse processo doloroso que a gente viveu e que a gente vem tentando, porque é importante minimizar, falar. né? Exatamente, pai, porque se a gente não fala sobre isso nunca vai mudar. Fica uma coisa meio na normalidade, Exatamente, né? E que na verdade não é, né? Exatamente. Priscila, conta um pouco para nós sobre a sua vertente como conselheira tutelar, e se eu não me engano, você foi uma das mais bem votadas, né? É verdade. Isso me deixou muito orgulhoso de quando eu soube que uma mulher preta, mulher negra, foi muito bem votada para estar ocupando um lugar de grande relevância sobre nossas crianças, né? É isso. Minha mãe, Maísa Fernandes de Barros, ela trabalha há muitos anos como coordenadora de acolhimento institucional, que no Estatuto da Criança e Adolescente é o que o pessoal chamava de abrigo. Sim. No Estatuto da Criança e Adolescente, ele é a última coisa que você pode tomar de atitude perante a criança, a família, se tiver alguma coisa ruim acontecendo. Sim. Então, a minha mãe trabalha na extrema vulnerabilidade desse lugar. E eu estava terminando a faculdade, ela falou assim: Priscila, você faz luta para tantas coisas, você trabalha com criança a partir do teatro, mas a gente precisa de você neste lugar, porque tá muito complicado. E aí, a partir daí, eu fui para a luta. Entrei em 2019, fui de 2020 até 2024, e 2023 fui eleita a mais votada da cidade, uma votação histórica, histórica mesmo. Sim. De toda a história do Conselho Tutelar de Santos, eu acho que eu fui a mais votada até hoje. Que maravilha! Eu quero entrar dentro de umas perguntas mais aprofundando o assunto, mas a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta já. Fiquem aí. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Você sabe que cuidar do seu negócio é prioridade. Mas e cuidar da sua saúde e da sua equipe? Com Santa Saúde, você tem um plano de saúde completo para a sua empresa. Há mais de 30 anos, oferecemos cobertura completa com ampla rede credenciada. Entre em contato e garanta a proteção que você e sua equipe merecem. Plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvconsantos.com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o programa Mãe Terra pelos estúdios da TV Com Santos. Estamos aqui num papo que eu estou tomando uma aula dessa mulher negra, guerreira, de resistência e que tanto está nos ensinando e nos falando de riquezas, onde teve tantas lutas e perseverança e, acima de tudo, muita fé. Priscila, que delícia estar aqui com você, viu? Estávamos falando sobre a votação, que eu fiquei muito feliz quando soube através do Instagram, uma rede social nas redes sociais que
era uma mulher negra que foi uma das mais bem votadas, né, para conselheira tutelar. Eu fiquei muito feliz porque isso abrange tantas esferas de resistência, de luta, né, e de conquista, não só no fator da criança, claro que vai ser o grande objetivo, é o trabalho, mas de ser comandado na tutela de uma mulher negra, né, e que traz essa bagagem vasta para falar sobre comunidade, sobre necessidade, sobre a necessidade também das crianças negras, que é onde acredito que estão sempre sofrendo grandes problemas. Sim. Então, conte-nos um pouco sobre essa vitória e depois eu gostaria de saber o que o Conselho Tutelar abrange, quais são os assuntos, as pautas, os temas sobre essas situações tão inerentes que acontecem no dia a dia da sociedade. Sim, foi uma votação histórica e é muito importante mesmo por conta de toda esta narrativa que nós estamos tendo dentro do Conselho Tutelar, que existe um movimento mesmo, né, de alguns setores da sociedade, no qual eles querem transformar este, que é um órgão extremamente importante, num aparelhamento para poder fazer conduções das famílias de forma equivocada, né? Vamos dizer assim. Porque o que é o Conselho? O Conselho, ele é um órgão que ele é zelador do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a criança tem direito à saúde, à educação, a esporte, a lazer. Se o Estado, a família, não está conseguindo prover isto para essa criança, o Conselho Tutelar ele tem o objetivo de fazer a cobrança, certo? E a gente tem uma ideia antiga do Conselho Tutelar, que era o juizado de menores. As pessoas tinham medo, né, desses espaços, desses lugares, ou desses gestores desses lugares. Exatamente. Né? Por quê? Porque é uma ideia do juizado de menores. Porque antes da lei do ECA, né, que é de 1990, existia uma lei que era chamada Código de Menores. No Código de Menores, a criança e o adolescente, ele não era visto como um sujeito de direito. É como se ele fosse, vamos dizer assim, ele estivesse sob o poder ou do pai, da mãe, ou da avó, de quem, qualquer pessoa, do parente, ou do Estado. Ou seja, a pessoa poderia fazer qualquer coisa relacionada ao seu corpo, à sua vida. Se eu não quero que estude, não estuda. Sabe aquela coisa que as pessoas falavam antigamente? Que eu te botei no mundo, eu posso tirar? Aham. Isso daí é porque não tinha uma lei que garantisse que se a pessoa não estiver fazendo com que a criança tenha de fato um desenvolvimento saudável, acesso social, à família, acesso à convivência comunitária, tudo isso está lá na lei. Se isso não está acontecendo, existe este órgão, que é uma coisa interessantíssima que tem o ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei que é comentada mundialmente, só tem no Brasil. Isso é maravilhoso. Exatamente. E ela foi construída por luta popular, a partir da Constituição de 88. A luta pela Constituição, a partir do artigo 227 da Constituição, que transforma a criança e o adolescente um sujeito de direito, se estende uma lei inteira que chama o Estatuto da Criança e do Adolescente 10 anos depois. O que o Conselho faz? Se a criança vai solicitar, a família vai solicitar uma vaga, não tem vaga. O que eu, como conselheira, faço? Vou falar com a Secretaria de Educação. Secretaria de Educação, não tem vaga. Como é que faz? E a criança precisa Ela estudar. Tem direito. Aí, por exemplo, a família não está conseguindo prover, vamos dizer, alimentação da criança. Não vamos nem falar de maus tratos. Alimentação. Qual é o papel do Conselho Tutelar? Assistência social da cidade? Essa família não tem condições de alimentação. Nós precisamos colocá-la num programa de transferência de renda. Nós precisamos de um programa de emprego para essa mãe, uma creche para essa criança. Um órgão fiscalizador e ao mesmo tempo,
requisitor, que requisitor. A gente chama. Isso. É um órgão que é zelador, exatamente, e ele requisita serviço. O principal papel do Conselho Tutelar é requisitar serviço. Se tem um serviço de educação e não tem, eu requisito. Se precisa de um serviço de transporte e não está tendo, eu requisito. Se precisa de atendimento em saúde, coisa que acontece muito. Filas enormes para exames, eu requisito. E aí vou cobrando. Na verdade, é um órgão que tem uma grande importância sobre a questão da criança e adolescente. Importantíssimo. Né? Importantíssimo. Então, quer dizer, está sendo tutelado, né, orquestrado por uma pessoa que tem uma visão e aquele conhecimento de saberes como você, Sim. que conhece várias esferas da sociedade, isso é importantíssimo, gente. Então, é uma riqueza hoje que você traz de informações que para a nossa sociedade, que muitas vezes as pessoas não sabem para onde correr. Sim, exatamente. As pessoas têm medo de ir no conselho, mas não, o conselho é um órgão que é para apoiar a família. Até mesmo de falar que, puxa, eu não tenho condição de estar dando alimentação para o meu filho, porque já acho que vai perder a guarda. Não. Quer dizer, é muito bom trazermos essas informações esclarecedoras, Priscila, porque a nossa sociedade precisa de informações. Muito. E principalmente o pessoal, como eu disse, o povo preto, o povo de periferia, o povo periférico, porque é um pessoal também que trabalha demais e quando já chega árduo do trabalho, chega em casa, come, deita e dorme. Exatamente. E muitas vezes estão sempre mais restrito a informações. Exatamente. Maravilhoso. E me diga uma coisa, aonde fica e quais são os dias? E se fala diretamente com você? Como que funciona aqui na cidade de Santos? Na cidade de Santos nós temos 15 conselheiros tutelares. Esses 15 conselheiros tutelares, eles estão divididos em 3 bases, que é a base da Zona Noroeste, onde eu trabalho, eu e mais 4 conselheiros, tem a base do Centro e tem a base da Zona Leste, tá? As 3 bases funcionam de segunda a sexta, horário comercial, porém, o Conselho Tutelar, ele tem um plantão de sobreaviso para questões emergenciais. O que seria questões emergenciais? Porque as pessoas acham que a criança está vendendo bala na rua. É o Conselho Tutelar que você chama? Não. É abordagem social. Por quê? Porque o Conselho Tutelar, ele pode ser professor, ele pode ser advogado, ele pode ser que nem eu, atriz e assistente social. Eu tenho técnica, por causa do serviço social, de fazer abordagem de rua. Mas o meu colega Jonathan, por exemplo, é professor de história. É um outro... Qual é a técnica de abordagem de rua que ele tem? Por isso que existe uma equipe específica para fazer esse trabalho. Na cidade de Santos é terceirizado, mas existe uma equipe de abordagem. E aí a abordagem vai dialogar com o conselho, dependendo da situação, para fazer requisições de serviço para aquela família que provavelmente está em vulnerabilidade. Entende? Então, assim, que momento eu procuro o conselho? Qualquer dúvida, você vai procurar o conselho, porque dentro das nossas atribuições está orientar a família, a criança, adolescente e a sociedade sobre os direitos da criança e do adolescente. Então, maravilha. De qualquer forma, você pode procurar o conselho. Agora, não para ficar falando assim, não, o conselho tem que estar aqui agora, porque às vezes não tem que estar. A desinformação. Priscila, eu tenho tantas outras perguntas que eu captei de pessoas que gostariam de saber, porque eu, quando falei da sua presença, muita gente me mandou algumas perguntas. Mas eu gostaria de fazer um convite a você que se retorne aqui no nosso programa, no próximo programa, para a gente dar continuidade nessa conversa rica de informações. Claro, vou ficar muito feliz. Então eu vou te aguardar aqui. Obrigado. Suas considerações. Infelizmente, nosso programa está encerrando, então... vamos trazê-la, né, essa sumidade, para o próximo programa, que temos tantas e outras perguntas maravilhosas. Muito obrigado, em nome do programa Mãe Terra, pela sua vinda aqui, e vou estar feliz já e de braços abertos para o próximo programa, hein? Eu que agradeço, muito o convite. Fico muito feliz de estar aqui falando sobre o axé, sobre cultura, sobre criança e adolescente e sobre a presença, né, de uma mulher negra de axé neste espaço que é o Conselho Tutelar, tão importante e tão necessário para as nossas crianças e para a nossa sociedade toda. Axé a todos, a gente volta no próximo programa com Priscila Ribeiro. Obrigado. Axé. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu
amina baba yetu liye fundina lako weli tukufu